Olá, famílias! Eu sou Ana Carolina Faria, coordenadora de ensino da Secretaria de Educação e Cidadania de São José dos Campos. Estamos aqui com mais episódio do programa Em Família. E a nossa convidada de hoje é a Sabrina Vilela. Seja bem-vinda, Sabrina. Obrigada, olá Carol, eu sou a Sabrina, sou professora, psicopedagoga, atualmente estou como orientadora de ensino lá na Secretaria de Educação. Estou aqui novamente para conversarmos sobre mais uma competência socioemocional. Então estamos aqui com esse programa de uma série de programas que a gente vem trazendo sobre as competências socioemocionais. E hoje a gente tem um tema novo. Fala um pouquinho para a gente, Sabrina, qual é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre a abertura ao novo. Como que nós podemos mobilizar diversas competências para estar disponível ao novo, às novidades, ao fazer coisas novas, descobrir coisas novas, olhar para o desconhecido. E para isso precisamos mobilizar diversas outras competências. Você falou um pouquinho de mobilizar outras competências. Tem algumas específicas que são fundamentais para a gente desenvolver essa competência abertura ao novo? Sim, existem diversas competências para poder adquirir essa abertura ao novo, mas hoje nós vamos dar ênfase a 3, para a gente falar mais específico, que é a imaginação criativa, o interesse artístico e a curiosidade para aprender, né? Vamos começar pela curiosidade para aprender. Então, quando a gente precisa estar curioso, aprender, buscar aprender qualquer tipo de coisa, né? Coloquei ali alguns verbos, né? Ver, conhecer, experimentar, ouvir, para que a família possa estar atenta aos comandos de ação que a criança precisa, ou que o filho, né, ou adolescente, precisa para mobilizar e adquirir essa competência que é a curiosidade para aprender. E tem como, Sabrina, a gente incentivar ou estimular, de certa forma, em casa, essa curiosidade para aprender? Então, se eu estou percebendo que o meu filho não está muito curioso, não está se esforçando muito, né, tá levando ele mais ou menos, essa questão da aprendizagem, tem como a gente, enquanto família, estimular, incentivar isso? Tem sim, Carol. A família pode contribuir muito quando ela também conhece o que é do interesse do filho. Então, quando ela conhece o tema ou alguma coisa do interesse do filho, ela pode instigar, motivar, fazer perguntas, incentivar com que eles corram atrás das respostas, que eles pesquisem mais sobre isso, né? Ao responder a família, eles correm atrás daquela informação, buscam ou imaginam, idealizam, então eles vão ver, vão conhecer, vão experimentar coisas. E isso é como se fosse um motorzinho da aprendizagem. Eles movimentam vários saberes, várias ações para poder adquirir o saber. E relacionando com a escola, se está difícil de aprender alguma coisa na escola, a família pode contribuir dando sentido, mostrando o sentido daquele conteúdo, daquele tema, instigando que ele procure mais, pesquise mais, que se torne mais atrativo. E aí esse motorzinho vai sempre girando, né? E eles vão cada vez mais desenvolvendo essa habilidade que é a curiosidade por aprender qualquer coisa. Então, se eu estou lá com meu filho em casa, estou vendo que ele não está se esforçando muito, não está com muita motivação, curiosidade para aprender matemática, por exemplo. Eu posso ver com ele um assunto que seja do interesse, a gente começa a fazer, instigar por esse tema para depois ir avançando para os conteúdos escolares? Dá para a gente fazer dessa forma? Sim, dá para fazer isso, dá para propor de forma bem lúdica ou usar a matemática, que foi o exemplo que você trouxe, para a contagem das situações de casa mesmo, e assim ele vai sendo curioso a buscar as respostas. Então, pensar nas perguntas que instigam a boas respostas, a mobilizar isso, a procurar outras respostas. Sabrina, você falou que são várias competências que fazem parte da competência macroabertura ao novo. Fala um pouquinho para a gente, então, sobre imaginação criativa. O que é?
Sim, vou colocar aqui, então, é o criar coisas novas, imaginar, o sonhar, né? Então, para desenvolver essa imaginação criativa, a criança ou adolescente precisa ter muita liberdade para isso, para criar coisas novas, para imaginar situações novas e também dar novas funcionalidades para coisas que já existem. Então, por exemplo, vamos pensar em alguma situação lá em casa. Ah, eu tenho um garfo que entortou. Ao invés de eu jogar fora, eu posso dar uma nova funcionalidade para ele. Ele pode virar um gancho que eu prendo ele e penduro ali um pano, alguma coisa assim. Na internet está cheio de memes sobre isso, né? Sobre dar novas funcionalidades para as coisas e nós brasileiros fazemos muito bem isso. E isso também faz parte da imaginação criativa, usar toda essa criatividade, imaginar novas funcionalidades ou imaginar coisas novas, é pensar o que ninguém nunca pensou antes. Então, isso também contribui muito para estar aberto ao novo e para o aprendizado de forma geral. Ô Sabrina, nos processos seletivos mais atuais, né, para vagas de emprego, tem sido muito falado do pensar fora da caixa, né? E o pensar fora da caixa tem a ver com a imaginação criativa, com essa abertura ao novo? Sim, totalmente. O pensar fora da caixa, pensar além, né? É bem isso, sabe, Carol? É imaginar, é criar alguma coisa nova que ninguém nunca pensou antes. Então, realmente, na dúvida, pensa fora da caixa. Além da curiosidade para aprender, imaginação criativa. Qual é a outra competência que tem a ver com a abertura ao novo? A outra competência que nós vamos falar agora é o interesse artístico, o interesse pelas manifestações culturais, artísticas. A arte está aí para contribuir com a gente para um conhecimento de mundo, para uma ampliação de repertório, e ela traz isso para a gente de uma forma assim prazerosa, de uma forma encantadora, né? E aí, conforme esse interesse artístico vai aumentando, a gente vai mobilizando essa competência, vai se ampliando, o valorizar, o produzir, admirar e o apreciar que eu coloquei ali, acaba transformando o comportamento e as atitudes de qualquer indivíduo para abertura ao novo, acaba contribuindo mais, né, para a gente estar mais aberta às coisas novas, que a arte já vai proporcionando essa criatividade, né, já vai aguçando essa imaginação, e tudo isso vai contribuindo aí para a nossa abertura a situações novas. Então, o valorizar, produzir, admirar e apreciar, né? Sempre voltado às manifestações artísticas. A gente consegue fazer isso em casa? Então, eu posso disponibilizar para as crianças e adolescentes diferentes produções, diferentes artistas. Isso ajuda a ampliar esse repertório, além do que a escola já oferece? Sim, e assim, a família está inserida em situações, né? Então, tanto conhecer artistas novos, está sempre conhecendo obras. Então, cada família tem os seus hábitos e seus costumes. Mas estar sempre mobilizando isso, aguçando esse interesse, ou por produzir, né, ou produzir algum desenho, algum artesanato, alguma parte mais manual que a família queira produzir, alguma escultura, enfim. Ou também admirar, apreciar coisas novas, que eles vão até um museu, vão até um local específico, né, com obras de arte, enfim. E também podem ser ali as músicas, né, ouvir músicas, participar desses eventos que agora estão sendo retomados, ou pela própria televisão a gente consegue participar e apreciar, né, diferentes estilos musicais. Enfim, a família colocando isso, tornando isso como um hábito, como uma rotina familiar, de certa forma prazerosa, e depois pensando sobre o que
aquela manifestação quis, né, que você refletisse, que você aprendesse, isso tudo gera ali uma conversa na dinâmica familiar que acaba contribuindo muito para a abertura de novas possibilidades. Sabrina, pensando um pouquinho, nesse período de pandemia, a abertura ao novo foi fundamental para que a gente sobrevivesse, inclusive, né? A gente se viu com uma nova rotina, a escola veio para dentro de casa, né? Então a gente teve que se adequar enquanto família, teve que ter outras propostas, principalmente de aula. E a gente percebe que muitos adultos começaram a criar um percurso de aprendizagem autônomo, né? Então, de pesquisar por conta própria, de investir nesse processo de conhecimento. Você acha que isso é uma coisa que veio para ficar, que as famílias têm que sistematizar isso, até porque os adultos são os exemplos, né? Ou você acha que é uma coisa exclusiva para a pandemia e que agora a gente retomando a vida normal não faz mais sentido? Não, isso veio para ficar, né, Carol? E são situações práticas que a pandemia acabou antecipando com que a gente se desenvolvesse em outras áreas. E para a gente conseguir passar por essa fase difícil, né, que também a abertura ao novo, ela se desenvolve também em situações difíceis que a gente precisa resolver, situações complexas. E aí, como daqui para frente está tudo diferente, né? Tudo mudou e está em constante mudança, né? Tem estudos aí dizendo que as mudanças vão acontecer com mais frequência em todas as áreas, né? Daqui para frente, que é o futuro. Então, eu trouxe aqui um exemplo que a gente trazendo, relacionando para essa competência de abertura ao novo, é um exemplo de pensamentos, né? Pensamento divergente e o pensamento convergente. Então, como que você, família, pode exercitar isso aí em casa? O pensamento divergente é quando a gente tem aquela ideia livre, é a minha opinião, eu posso pensar livremente sobre uma determinada situação. Então, se a família está passando precisa solucionar um problema, ou fazer alguma mudança na dinâmica familiar e precisa levar isso para todo mundo que mora ali, né, junto, que constitui aquela família. Vamos pensar juntos para solucionar esse problema ou para fazer tal mudança. Então, elas podem usar esses dois tipos de pensamento. Então, cada um pensa sobre o problema de forma individual, pensa, cada um tem as suas ideias, usa a sua imaginação, tem a sua criatividade para resolver aquele problema. Então, a família pode propor uma chuva de ideias, por exemplo. E aí, cada um que está pensando de forma individual, buscando solucionar aquele problema, em algum momento, para poder partir, transitar para o pensamento convergente, eles vão se expor, né, colocar as ideias e o porquê pensaram daquela forma e vão entrar num consenso. Vão transitar para esse pensamento convergente, entrar nesse consenso, analisando o que mais atende à solução, à necessidade daquela família, e aí sim, busca qual delas a gente vai realizar. E soluciona ou parte para a mudança. Isso é um exemplo do que a família em casa pode estar realizando e geralmente as empresas, todas as corporações, as organizações fazem isso, mas isso também pode acontecer na dinâmica familiar, que na verdade, se a gente for pensar, algumas já podem ter esse hábito de pedir várias opiniões, escolher uma delas para resolver algum problema ou solucionar alguma situação. Mas é dessa forma, eu trouxe aqui uma parte teórica, que é do Instituto Ayrton Senna, que eles também falam muito sobre essas competências socioemocionais, quem tiver interesse pode consultar o site deles. E é uma forma de pensar sobre o que a gente está pensando. Muito bacana. Essa ideia, Sabrina, a gente pode aplicar na construção de regras e combinados da família, por exemplo, né? Permitir que todos os envolvidos ali tenham voz, coloquem seu ponto de vista para juntos chegar no consenso. É viável? Sim, é isso, é transitar de um pensamento divergente, onde cada um pensa que deveria ser de um jeito, entrar num consenso,
né, caminhar para esse pensamento convergente e se tornar a regra da família, as normas ali para todos. É importante chegar no consenso, senão cada um fica vivendo a sua verdade ali, o que acredita. Mas o expor isso, o falar sobre isso, cada um pensa, acaba contribuindo para o desenvolvimento de diversas competências. E fazer esse exercício, né, chegar numa convergência, num consenso de ideias, faz parte da abertura ao novo, contribui muito. Além de tudo isso que você trouxe para a gente, tem mais dicas para as famílias? Na verdade, eu trouxe um convite para você que está em casa, exercitar um pouquinho dessa abertura ao novo, ver como que vocês podem praticar um pouquinho. Então, eu trouxe aqui 3 situações que vocês podem fazer aí em casa, mas escolha uma delas. Quem quiser fazer as 3 também não tem problema, mas escolha uma delas. Então, escolha dar uma nova funcionalidade para algum objeto, por exemplo. Se tem algum objeto aí em casa que está em desuso, ou mesmo que está em uso, quer pensar numa outra funcionalidade para ele, pensa aí. Ou conhecer um novo artista, conhecer uma nova obra de arte, ou qualquer manifestação cultural ou artística, também acaba praticando essa competência de abertura ao novo. Escolhe aí, conhece alguma coisa nova, né? Ou pesquisar algo sobre algum tema que você tem interesse e nunca, porque eu tenho interesse nisso, mas por que eu nunca pesquisei mais a fundo sobre isso? O importante de pesquisar é sempre consultar várias fontes, não ficar numa única fonte. Exercitar isso, conhecer várias versões sobre aquele tema, buscar várias pessoas que falam sobre aquele tema do seu interesse. Então, o meu convite é esse. Que a família que está em casa nos assistindo possa escolher uma dessas, exercitar e contar para a gente. Será que dá para contar para a gente, Carol? Adorei a ideia. Vamos aproveitar o QR Code que a gente vai ter aqui no final do programa e mandem para a gente como que foi essa proposta, como que aconteceu em casa, que a gente vai adorar saber, né, Sabrina? Com certeza. E a gente está chegando ao final de mais um programa do Em Família. Sabrina, foi um prazer ter você aqui com a gente de novo. Cada programa que a gente tem, eu fico mais contente, com um monte de dica. Quero chegar em casa e colocar tudo em prática. Foi muito gostoso estar aqui com você. Obrigada a vocês em casa pela audiência nesse programa. O QR Code está aqui. Mandem dicas, sugestão, perguntas e também compartilhem com a gente o convite que a Sabrina trouxe aqui hoje. Muito obrigada a todos e até o próximo programa.